Você está esperando a permissão de quem para dar um basta nessa situação da sua vida? Eu me chamo Priscila Possebon e vim através desse vídeo trazer um pouquinho, partículas de consciência sobre um assunto que é muito importante, que é sobre a hora de dar o basta, o chega, eu não aguento mais. Mas pra gente chegar nesse lugar, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha de onde que veio tudo isso. E aí a gente começa a olhar para a história da nossa família, para a história da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos avós. E a gente começa a entender tudo o que eles fizeram para que nós possamos assumir o nosso lugar. E mais do que isso, todas as decisões que nós estamos tomando no nosso lugar, qual que é a intenção, qual que é a intensidade, onde que reverbera isso a longo prazo, à frente. E muitas vezes nós ainda estamos esperando uma permissão. Uma permissão para fazer um pouquinho diferente, uma permissão para fazer um pocão diferente. Nós ficamos esperando essa permissão. Por que nós ficamos esperando essa permissão, Pri? Porque foi como nós aprendemos. Nós aprendemos que nós precisamos pedir para os nossos pais permissão para sair, permissão para comer, permissão para passear, né? Nós pedimos várias permissões na nossa infância. Porém, na vida adulta, a gente acaba mantendo esse movimento. Às vezes, de forma inconsciente, nós ficamos buscando essa validação. E quando não é dos nossos pais, são de mentores, são de terapeutas, de profissionais da área que nós contratamos às vezes, porque isso está muito intrínseco dentro de nós. Essa necessidade de ter alguém que nos aprove, que nos valide, que confirme que nós estamos no caminho certo. E isso é bem natural. Pode ficar tranquila que isso é bem natural, mas até que ponto que isso te prejudica e que isso facilita a tua vida? No meu ponto de vista, isso mais dificulta do que facilita. Porque se ficamos dependendo da validação, da permissão ou ainda de agradar alguém para fazermos algo que sentimos dentro de nós que devemos fazer, isso vai se arrastando. E às vezes nós passamos a vida inteira tentando fazer algo e não sendo validada, mas estamos buscando essa validação, estamos buscando essa permissão. Então quero te trazer hoje que você já é permitido ou permitida a dizer chega para tal situação. Obviamente que nós temos que ter consciência de tudo que está envolvido em relação a isso, porque muitas vezes nós tomamos essas decisões na base da impulsividade. Então é muito comum que nós oscilemos de um extremo para o outro. E que nós também generalizemos as coisas. Ah, tudo tá errado na minha vida, vou me separar, vou pedir demissão, vou isso, vou aquilo. Calma. Será que tudo está errado mesmo ou tem uma coisa errada que acaba causando um efeito dominó? E aí nós temos que ter consciência de buscar essa causa raiz. E se nós olharmos para dentro de nós sabemos exatamente qual que é essa causa raiz. Só que é um trabalho de formiguinha. Eu preciso entender se eu estou insatisfeita com isso, aquilo ou aquele outro. Eu preciso entender se eu estou conseguindo expor as minhas necessidades e se elas estão sendo supridas, como que eu me sinto em relação a isso, de quem eu estou esperando permissão para fazer um pouquinho diferente, porque vocês já sabem aqui que eu gosto de falar dos detalhes. Tu não precisa necessariamente fazer uma mudança drástica na tua vida, mas pequenas atitudes todos os dias vão causar uma imensidão de mudanças na tua vida, desde que feitas com intenção. E da onde que vem essa intenção? Vem do nosso coração. Se nós fizermos as coisas só por fazer, só porque é o correto a ser feito, só porque o fulano, o ciclano me disse que isso é sucesso, que isso é prosperidade, que aquilo é tal coisa, vai chegar em algum momento que vai ter um vazio ali dentro. E esse vazio, ele só é preenchido com coisas que tu faz com intenção. Qual é a minha intenção hoje a fazer isso, isso e isso? Quem eu quero atingir? De que forma que eu quero comunicar?
Como eu gostaria que as pessoas me ouvissem? Como que eu ouço as pessoas? Porque nós falamos muito de como que nós nos comunicamos, mas e como que nós ouvimos o outro? E aí chega nesse lugar onde nós temos que colocar alguns limites e falar alguns chegas. Mas ao mesmo tempo, construir uma nova história baseada nisso com intenção. Porque a probabilidade de tu construir uma história baseada ainda nos teus traumas, ainda dessa forma inconsciente, de tu chegar no mesmo lugar e ficar andando em círculos, é gigantesca. Por isso que cada transformação na nossa vida, ela precisa ser feita com calma, com tranquilidade, com momentos de silêncio, para que nós possamos escutar. Escutar quem? A nós mesmos, a Deus, a espiritualidade. É dentro, é o movimento de escutar dentro de nós. O que dentro de mim está falando? Qual o caminho que eu tenho que seguir a partir de agora? Honrando essa ancestralidade, dando um basta em algo que me machuca muito e que daqui a pouco machucou os meus ancestrais, a minha família, dando um basta nisso, mas criando uma realidade diferente a partir de agora, muito mais intencional. Um exemplo bem simples. Antigamente era muito comum as crianças apanharem, né? De chinelo, de cinta. Às vezes nem apanhava, né? O pai e a mãe só fazia assim. Com a cinta, a gente já entendia que tinha que sair correndo ou se esconder. Hoje em dia, já é diferente a educação com as crianças. E aí o que nós temos que cuidar, que é o que eu trouxe anteriormente, é não ir para os extremos. Antes batia-se muito, agora não se bate nada. Como que estão essas crianças aqui, que se batia muito? Em contrapartida, como que estão essas crianças aqui, que não levaram nunca nenhuma chinelada? Não me entendam mal. Não estou apoiando ou defendendo quem bate ou quem não bate nos filhos. Até porque ainda não tenho filhos para dizer isso. Mas percebam como nós vamos de um extremo para o outro. E nenhum extremo é positivo. Então, quando nós olhamos isso para todo o cenário da nossa vida, às vezes tem uma mulher da família que optou por se dedicar só ao trabalho. E ela não tem filhos, não tem família ali, companheiro e tudo mais. Tá tudo bem. Aí a outra, ela resolveu ter vários filhos, ficar em casa, cuidando do lar. Ok, tá tudo bem. Mas são extremos de uma mesma coisa. Em algum momento, se isso não for feito com muita intenção, com trabalho interno de entender realmente, eu estou bem comigo mesma, de estar no mercado de trabalho, de ser uma profissional muito bem reconhecida, muito bem remunerada e não ter família, para mim tá ok, eu estou bem dentro de mim. E o contrário também, está tudo bem eu não ter carreira, a minha carreira é cuidar dos meus filhos, é nutrir essa nova geração. Se dentro dessa pessoa isso estiver tudo bem, está tudo bem, porque é intencional. E aí que nós começamos a olhar para nossa ancestralidade e entender o que era intencional. Quais foram as escolhas das minhas ancestrais, por mais desafiadoras que fossem. Por mais desafiadoras que na minha visão estejam sendo ou foram. Mas que para elas tinha uma intenção por trás. Então, mais uma vez eu vou reforçar. Toda vez que você disser chega na tua vida, leve isso para o coração. E traga a intenção, a real intenção do motivo de isso finalizar, desse padrão finalizar na tua vida. E qual que é a intenção, através do teu coração, de fazer uma realidade diferente a partir de agora. Espero que esse vídeo tenha mexido um pouquinho aí com as tuas estruturas. E para ajudar nesse processo, aqui na descrição do vídeo tem um e-book gratuito sobre inteligência emocional, que tem algumas atividades ali, um olhar diferente para te começar a entender como que essa intenção se manifesta, que é através das nossas emoções, junto com a nossa razão, junto com a nossa vontade, com a nossa alma, é um conjunto de coisas. E depois me conta
aqui nos comentários como que esse vídeo te impactou, que reflexões que ele te trouxe e principalmente observa na tua vida quais são os lugares em que tu tá indo pro extremismo e que efeitos que isso tem feito na tua vida. E busca trazer pro caminho do meio, nem tão lá, nem tão cá. Um beijo e até o próximo vídeo.